que é necessário para que uma pessoa inicie uma análise, além da regra fundamental estabelecida pelo Freud, que é falar tudo o que passa pela cabeça. Freud nunca acreditou que essa regra pudesse ser fielmente cumprida, porque nós temos certos obstáculos nos nossos mecanismos psíquicos que impedem que nós de fato possamos falar tudo o que passa pela nossa cabeça. Um bom exemplo é o casal. Um casal nunca consegue falar um para o outro tudo o que de fato pensa, nem nos momentos de brigas mais terríveis. Portanto, a ideia que circunda um tratamento psicanalítico é que a pessoa possa colocar em palavras o que está dentro do coração e dentro da cabeça dela, que ela possa nomear, que ela possa estabelecer significações particulares, para além das significações que ela consegue no cotidiano, ou a partir de outras pessoas, ou a partir de outros discursos, como por exemplo a mídia. Então, quando o sujeito me procura, via de regra, ele acredita que ele é uma coisa quase sempre dita pelo outro. O esforço é fazer com que ele se ressignifique. E com isso, o sujeito consegue alcançar um efeito interessante, que podemos chamar de transformação, que é alcançar um nível maior de autenticidade em relação à sua própria existência. Ou seja, de alguma maneira, ele lentamente vai construindo o que chamamos em psicanálise de um saber sobre si mesmo, de um saber como ele mesmo funciona, de um saber principalmente como ele repete certas coisas durante a vida, durante sua existência. Isso parece pouco sendo dito assim, mas na verdade isso tem um efeito muito interessante que é de antecipação frente a certos episódios da vida das quais ele se queixa. Durante uma análise, com esse exercício constante, semanal, de significar e ressignificar as coisas, colocá-las em palavras, nomeá-las a partir de um ponto de autoria, isso tem um efeito terapêutico impressionante. Eu acho que uma análise, eu gostaria de dividi-la em 3 momentos, isso é uma hipótese muito pessoal minha. Tem um momento que a gente chama de entrevistas preliminares, ou tratamento de ensaio, como Freud diria, na qual o sujeito, de alguma maneira, começa a experimentar uma relação com o outro, que faz coisas diferentes, se não surpreendentes, um outro que o interroga de um outro lugar, que o instiga, que o divide, ou seja, não aceita as pseudo-certezas trazidas por ele de maneira polida ou de maneira sociável, ao contrário, é um sujeito que causa estranhamento, é como se ele fosse ao encontro de alguém, encontrasse uma pessoa muito diferente. Só isso, se o sujeito suporta isso nesse momento de entrevistas preliminares, ele começa a entender que aquilo que o representa, de fato não é a verdade. É uma outra coisa que ele imaginou durante toda a vida e acredita que aquilo seria imutável. E a análise demonstra que isso não é imutável. Daí a ideia da pergunta anterior sobre a transformação. Com isso, o sujeito, de alguma maneira, já começa a melhorar, ponha aspas nessa palavra melhorar, porque não se trata disso, estou utilizando um termo do senso comum. Essa melhora, novamente entre aspas, ocorre porque ele não precisa, por exemplo, do corpo como veículo de expressão do seu mal-estar, ou do pensamento, ou de quadros psicopatológicos. Ele consegue pôr em palavras algo que o incomoda, algo do mal-estar. Isso a gente chama de um efeito terapêutico, isso é um começo do tratamento. O segundo terço do tratamento é pôr à prova se o sujeito de fato quer continuar nessa aventura, ou seja, se ele aposta na cura pela palavra. Se ele começa a entender que ao falar, ao dizer, ao nomear, algo muda sem ele se dar conta. O Lacan tinha uma hipótese muito interessante sobre a cura na psicanálise. Nós pensamos muito a cura em termo médico, remissão dos sintomas, estou melhor, estou pior. Isso o efeito terapêutico das entrevistas preliminares já demonstra que uma análise funciona, mas não chegamos na causa. O Lacan tem uma hipótese que se centra no seguinte: ele acha que a cura em uma análise funciona da maneira
como se dá a cura do queijo, ou seja, o queijo é feito toda uma base, né, com os elementos, com os ingredientes, isso é amarrado, por exemplo, num pedaço de pano e pendurado, isso fica pingando. Olhando de fora, as pessoas dizem, poxa, não está acontecendo nada. Isso não está acontecendo nada. Na verdade, o queijo está curando. Quando tira esse pano e abre, todas as moléculas se transformaram, ou seja, algo se transformou, algo está diferente, temos um queijo. O Lacan insiste na cura do queijo porque a cura do queijo também demanda tempo, independe de quem está no comando do processo. Eu diria que esse é o segundo terço. Agora, o terceiro terço eu chamaria de uma intensificação da relação transferencial, uma intensificação da neurose transferencial, ou seja, para além de estar falando para um outro, isso está causando efeito em mim, eu também coloco o outro como um ator num enredo de uma fantasia que me sustentou existencialmente por toda a vida. Ou seja, inclusive, de alguma maneira, produziu esse mal-estar da qual eu me queixo para esse outro. A pressuposição qual é? Esse outro sabe como eu posso sair desse mal-estar. Se ele não está me dizendo, é porque ele não me ama, é porque ele não quer, é porque eu não sou o favorito, é porque ele está de má vontade, enfim, nós começamos a atualizar na relação transferencial com o outro certos papéis que nós atualizamos a vida inteira a cada encontro. Eu tenho observado que as pessoas que me procuram, via de regra, me procuram tocadas pelos efeitos dos tratamentos de pessoas próximas, ou seja, por exemplo, pessoas próximas a analisandos que conseguem compreender o bem-estar que a pessoa começa a evidenciar em comparação ao mal-estar anterior, obviamente, e principalmente começa a tentar entender como que se dá esse processo. Eu sinto muita curiosidade. Então, a primeira coisa nessa leva de pacientes, de futuros analisandos que eu tenho recebido, é uma certa curiosidade. Eu gostaria de frisar uma coisa, nós estamos num momento de excesso de oferta. Só abre o computador, Facebook, Google, Netflix, YouTube, enfim, não faltam ofertas. Ofertas de palavras, de narrativas, de experiências, de imagens principalmente, que nos tocam. Então, quando o sujeito ouve falar de uma experiência que é transformadora, de alguma maneira isso toca na curiosidade. Ok, esse é o primeiro ponto. Agora, tem mais um elemento que me chama a atenção e que eu ainda não tenho isso completamente formulado. É uma hipótese muito pessoal que eu preciso elaborar mais. Eu tenho a sensação que quem se aproxima de uma análise, quem se engaja numa análise, quem leva a sério uma análise, também faz isso com outras coisas da vida. Portanto, paradoxalmente, a análise acaba ajudando quem já, de alguma maneira, se esforça nas coisas da vida. As coisas da vida exigem esforço, as coisas não são fáceis. Quem opta pelo caminho mais fácil nas coisas da vida, eu tenho a sensação que não chega na análise. Certa vez perguntaram ao Freud, né? A filha perguntou, né? O que é uma pessoa feliz, pai? Você estudou alma humana há 60 anos, o que é uma pessoa feliz? E o Freud fala que ele pode amar e trabalhar. Eu penso que todas as pessoas que me procuram, sem exceção, sofrem ou no amor, ou no trabalho, ou em ambos. E por que esse sofrimento? Nós esperamos do objeto 100% de satisfação. Então eu espero no amor, no encontro com o outro, 100% de satisfação. Espero no trabalho, na realização, na produção, também 100% de satisfação. Quando o sujeito vem me procurar, ele tem uma narrativa sobre essa aventura, vamos chamar de épica, da vida dele. De encontro com o outro e de tentativa de produção, de ocupação da libido dele. Como esse projeto, via de regra, ele é assim, claudicante, ele não é linear, ele não é progressivo, o sujeito acha que tem algo errado com ele. Então, a minha primeira tentativa é fazer com que o sujeito se aproxime cada vez mais, vamos dizer assim, de uma arquitetura da própria queixa, de uma anatomia da própria queixa que está trazendo o sujeito até mim. E a segunda pergunta é, bom, e por que você acha que isso aqui pode te ajudar? Porque aí é como se fosse uma cartada. Se o sujeito topar, falar, pensar disso e analisar, a tendência é que algo se transforme. E o que é análise, se a gente for na origem etimológica no dicionário? É decompor em pequenas partes e fazer novas associações. Ou seja, o sujeito chega com uma narrativa pronta,
via de regra, empobrecida, fixada, que não o garante mais, porque se garantisse ele não estaria ali, é uma coisa que ele já não acredita mais, e ele vem em busca da construção de uma nova narrativa, e ele vai obter isso na análise. O problema é que não é uma narrativa do jeito que ele imagina que fosse. Ele acha que é uma outra coisa, que ele vai encontrar um outro que vai concordar, puxa vida, você tem razão, sua mãe, ela não foi muito legal com você, o seu pai, não. É um outro que dá outros elementos para ele mudar o texto. Recomeça esse parágrafo. Por que esse final? Por que reticência? Por que exclamação? Por que interrogação? E ao abrir as possibilidades de escrita, o Lacan usa até esse termo, inclusive, da escrita do inconsciente, o sujeito pode reescrever esse texto. E ao poder reescrever esse texto, ele pode estabelecer uma outra relação com esse texto. Ou seja, é como se fosse um autor que pudesse passar pela posição de diretor, pela posição de ator principal, ator coadjuvante, cenografista, iluminador, sonorizador, tudo isso a gente mexe numa análise. Quando o sujeito chega, ele acha que ele só é o autor, ele acha que o enredo que ele criou é uma porcaria. Ele chega se queixando disso. A análise tenta operar no seguinte, você é o autor disso. Não se trata de bom ou ruim, fraco ou forte, mas por que será que isso foi escrito desse jeito e por que durou tanto tempo? Ainda bem que você veio para mudar isso, né?